Olá, tudo bem? Um irmão fez um comentário a respeito de Mateus capítulo 7, versículo 18. Porque Jesus disse que uma árvore boa não pode dar mau fruto e uma árvore má não pode dar bons frutos. E ele questionou, por que então que diz que Deus cria a paz, cria o conflito? Pelo que eu entendi, ficou essa dúvida. Só que o contexto do livro histórico de Mateus, capítulo 7, diz respeito a falsos profetas, dizendo que um falso profeta, ou um profeta naqueles dias, porque a lei e os profetas duraram até João, Cristo foi o fim da lei. Então, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, falava dos profetas. Nos dias de hoje, nós falamos dos pregadores, os falsos pregadores que existem por aí. Amém? Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Louvado, glorificado e exaltado seja o nosso Cristo, Jesus o ressuscitado. Vamos então a mais uma mensagem a respeito dessa dúvida. Quem são os falsos profetas? Eu te convido a ler Mateus, livro histórico de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, escrita por Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Assim disse Jesus, no versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então aqui ele começa dizendo, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. O início contextual do que nós vamos ler, se tratava dos falsos profetas. Versículo 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos verdes, ou figos de ervas daninhas? Versículo 17. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Eu estou utilizando aqui a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Então acabamos de ler alguns versículos que o contexto trata-se de quê? De falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, falsos padres, falsos pregadores. Ele aqui falava dos falsos profetas. No meu entendimento, você não pode fazer uma comparação do que nós acabamos de ler com Deus, com o Senhor, com o Criador. Porque o Criador tudo pode. Afinal de contas, foi criado por Ele. Tudo foi feito para Ele, por Ele. Isaías 45, capítulo 45, versículos 5 ao 7, veja o que o profeta disse, inspirado por Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me reconheça. Eu vou colocar na NVI, que o Antigo Pacto eu gosto de ler na NVI, Bíblia Hebraica, na King James Fiel. Versículo 5, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Isso aqui Deus estava falando por inspiração a Ciro. Versículo 6, de forma que do nascente ao poente saibam que todos que não há ninguém além de mim. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio trevas. Promovo a paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, pelo que eu entendi do comentário do irmão, ele estava querendo fazer uma relação entre o que Jesus de Nazaré disse sobre falsos mestres, falsos pastores, com o Criador de todas as coisas. No meu modo de ver, não há a mínima comparação. Jesus disse aquilo. Deus, por inspiração, falou que é Ele que faz todas as coisas. Eu crio. Ele cria, ele fala, eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz
e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E eu concordo com isso, porque Ele é o Criador. Tudo existe por Ele e para Ele. Tudo nasceu, tudo se fez pela palavra dEle, do Criador. A vingança pertence a Ele. As bênçãos pertencem a Ele. As maldições pertencem a Ele. Em Deus não há maldade. Em Deus não há maldade. Em Deus, no Senhor, não há maldade. Porém, o que há em Deus é a justiça. Além do amor incondicional, é a justiça. Então, com base na justiça divina, Ele faz o que Ele bem quiser. Não dá para comparar o que Jesus de Nazaré disse com o que Deus disse, inspirado, Isaías disse, inspirado por Deus. Assim também, Paulo disse que o oleiro faz o vaso como ele bem quiser. Então vamos a Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Então Deus faz o que Ele bem quiser. Deus pode. Deus tem o poder. Deus tem a autoridade. Deus tem a majestade. Então, meu amado, se você estiver vendo esse vídeo, Jesus falou sobre os falsos mestres. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Os pregadores, os que se dizem pastores e bispos, chamam os pregadores do YouTube. Eles chamam até os próprios colegas dele de altar, de púlpito, também de falsos profetas, de mentirosos, de demônios. Eles dizem que nós, os pregadores do YouTube, são desigrejados, são malditos, são filhos do gramunhão, são filhos disso, daquilo. Por quê? Porque nós lemos o que está escrito. E já eles não fazem isso. Porque, infelizmente, eles são falsos profetas. Eles são falsos pastores, falsos mestres. O que eles ensinam para os seus fiéis, para os seus seguidores, são as maldições de Moisés. Eles escravizam as pessoas por eles serem falsos profetas, por eles serem árvores más. Os frutos deles se conhecem pelas atitudes deles. Como pode você, que vamos dizer que você ainda frequenta um lugar desse, como você pode chamar de uma árvore boa alguém que aplica na sua vida as maldições de Moisés? Como você pode chamar uma pessoa dessa de um bom pastor se ele leva você às práticas das maldições já condenadas, já destruídas por Deus? Quem é mau obreiro? Quem é mau pastor? Quem é mau pregador? O que te fala pelo YouTube a respeito da graça, da sã doutrina? Ou que você vai lá, tira 10% do seu salário, te obriga a passar fome, passar noite de sono, te obriga a tomar banho numa piscina, falando que essas coisas são espirituais, sendo que isso são tudo obras mortas. Quem é os falsos pastores? Quem são os falsos profetas nos dias de hoje? Não são esses? Agora, se eu digo a você que o batismo ocorreu na morte, porque o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Assim disse Romanos, veja, como você pode falar que eu sou um falso pastor se eu vou ler isso para você? Vou até colocar na Almeida Corrigida Fiel. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sou eu que estou sendo falso profeta com você? Lendo o que o Espírito da Graça diz, que o batismo foi na morte? Ou o seu pregador, o seu pastor, o seu bispo, o seu padre, o seu líder religioso que te leva a tomar banho numa piscina, dizendo que o que te purifica vai ser aquela água. Se você não for batizado nas águas, você vai para o inferno, você vai ser condenado, você vai queimar no purgatório, você vai só condenação, maldição. Por aí você conhece a árvore boa e a árvore má. O que purificou foi o sangue de Jesus. Purificou todos os que é dele.
O filho da perdição, por embalo, foi também, mas o filho da perdição não foi purificado, porque ele não tem o Espírito de Deus, ele é uma alma vivente. Então, por essas coisas é que você conhece a árvore boa e a árvore má. Esses são os vestígios, estas são as pistas que você precisa saber para reconhecer uma árvore boa, uma árvore má. Se alguém prega para você Moisés, se alguém prega para você o Antigo Pacto, as leis mosaicas, ela está sendo para você um falso profeta. Ela está sendo para você um enganador, um mentiroso. Por quê? Os maus pregadores não reconhecem a superioridade da sã doutrina, não fazendo por onde tirar os fiéis das maldições das leis de Moisés. Afinal de contas, em Gálatas capítulo 3, vejam que o apóstolo dos gentios, Paulo, disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas, todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Texto da Almeida Corrigida Fiel. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por aí, pronto, é simples. Só esse versículo você já consegue identificar se aonde você está indo, você está sendo doutrinada, ensinada por um falso pastor, por uma árvore má ou por uma árvore boa. Se essa árvore está te pregando Moisés, se esta árvore está te obrigando a dar 10% de dinheiro, que o dízimo foi alimento, nunca foi dinheiro, se esse mestre está te ensinando a se purificar numa água, se esse mestre diz que para você ter comunhão com Deus você precisa de um pedaço de pão e um suco, por aí você já sabe que tipo de árvore é essa, se ela é uma árvore boa ou uma árvore má. Você vai conhecer por esses detalhes se ele é um falso profeta ou um profeta de Deus. Não existe mais profeta na terra, mas você vai entender se ele está falando pelo Espírito da graça ou pelo Espírito de Moisés. Vamos ver um trocadilho ou uma metáfora. Se ele está falando pelo Espírito da graça ou pelo Espírito dele próprio, pela natureza carnal dele. Porque se ele toma seu dinheiro, é para carne, porque o Espírito não precisa de dinheiro. Se ele diz que você precisa passar fome para agradar a Deus, não é isso. Porque o jejum que Deus se agrada não é o da fome, mas sim é você ajudar o próximo, é você dar um cobertor para quem está com frio, é você dar um alimento para o faminto. Então, são esses detalhes que faz com que nós reconheçamos quem são os falsos e quem são os verdadeiros pregadores. Se te pregarem a graça de Deus, a sã doutrina, é a árvore boa. Se pregarem Moisés, é a árvore má. Então, voltando a frisar, não há comparação entre Mateus capítulo 7, versículo 17, com Isaías 45. Isaías 45 é o Deus que criou todas as coisas e ele pode tudo. Já o que Jesus de Nazaré disse em Mateus 7, do versículo 15 em diante, foi a respeito dos falsos profetas, dos carnais. Amém? Graça e paz. Então eu vou deixar essa mensagem com você. E se foi proveitoso, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E se já é inscrito, então divulgue esse vídeo aos nossos irmãos que estão sendo enganados por aí. Amém? E na oportunidade, se for possível, estarei deixando 2 vídeos para que você possa assistir. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.